Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar então nossa aula sobre síndromes endocrinológicas, abordando então alguns conceitos semiológicos, né, dentro das diferentes síndromes que a gente vai encontrar na endocrinologia. Daria para organizar essa aula de algumas formas diferentes. Eu acho que a forma mais clara e mais fácil da gente conseguir abordar os assuntos é dividir isso de acordo com as doenças, né? Então, eu dividi de acordo com cada órgão as principais alterações endócrinas, né? E aí, de acordo com a alteração ou a doença, quais são as consequências, então, semiológicas, tanto do ponto de vista de sintomas, né? Sinais e sintomas, e também do exame físico relacionado a essas alterações. Tá? Então, ela está estruturada assim, a gente vai começar por órgãos, e depois vendo as principais alterações de cada órgão. Um outro conceito também importante, antes da gente entrar especificamente em cada doença, dentro da endocrinologia, as coisas são muito divididas em alterações de ganho de função ou de perda de função. Tá? Então, a gente pode ter ganho de função de um hormônio, de um órgão, ou uma perda de função do mesmo, e isso vai gerar, então, determinadas doenças específicas. Essa alteração ela pode ser, então, na própria produção do hormônio, né? Então, aqui os hormônios ele pode ser uma proteína, pode ser um esteroide, pode ser um derivado de aminoácido, e aí esse hormônio em excesso ou falta vai trazer suas consequências. A gente pode ter problemas nos transportadores, né? Transportadores, por exemplo, TBG, CBG, que transporta cortisol, pode ter alterações nesse sentido. Nós podemos ter alteração a nível de receptor, né? Então, o receptor ele pode ser ativado por moléculas inapropriadas, que é o caso, por exemplo, do TRAB, ativando o receptor de TSH no hipertireoidismo. Nós podemos ter mutações ativadoras ou inativadoras nos receptores e medicações que também vão agir nesse sentido. Tá? E, finalmente, então, a questão de alterações genéticas, né? Então, nós vamos poder ter uma mutação ou alguma alteração a nível de RNA, mas, em geral, mutações que vão causar, né, uma ativação ou inativação de determinado gene, levando a consequências. Bom, entrando mais especificamente, então, né, os principais órgãos que nós temos dentro da endocrinologia são a hipófise, né? E a hipófise, vocês lembram que ela é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Depois a gente tem a tireoide e do ladinho a paratireoide. Tem a adrenal e o pâncreas, né? Depois as gônadas. Então são os principais órgãos aí que a gente vai avaliar. Hoje em dia já se considera aí a própria microbiota também como mais um órgão aí que também produz hormônios, né? O tecido adiposo, que hoje em dia também é visto como um órgão endócrino que faz regulação de diversos fatores aí no nosso corpo e também produz hormônios, né? Mas o próprio osso, a gente sabe que também produz hormônios e faz regulação de algumas questões. Mas os principais que a gente vai abordar vão ser esses aqui. Tá? E existe uma interação direta disso, então, com a genética da pessoa, né? Que vai acabar determinando aí níveis de produção, níveis de expressão e também predisposição a desenvolver a doença ao longo da vida. Aqui nós temos a neurohipófise, né? Ela fica como um sinal brilhante ali no crânio, né? Atrás, então, da adenohipófise, né? Esse sinalzinho brilhante na ressonância, então, indica a presença da neurohipófise. Ela, em geral, está nessa topografia, nessa localização. Algumas vezes ela pode ser ectópica, às vezes ela pode não migrar e ficar mais alto lá na região do hipotálamo, e o paciente pode, às vezes, ter ausência da neurohipófise, né? Daí não vai ter esse sinal brilhante. Bom, a principal questão da neurohipófise é a produção da vasopressina, né? Então, a vasopressina, do ponto de vista fisiológico, ela serve, então, para reter líquido, né? E regular a pressão arterial, aumentando muitas vezes a pressão arterial quando ela começa a baixar. É também chamada de ADH ou AVP, né? Então, ela é um hormônio extremamente importante que, no caso de ele reduzir, ele vai acabar eliminando mais líquido, né? E no caso de aumentar, ele vai reter mais líquido, principalmente, então, agindo ali no túbulo distal e no túbulo coletor, certo? Bom, a falta da vasopressina, né? Então, cria ou determina um quadro chamado de diabetes insípidos, né? Que não tem nada a ver, a princípio, com diabetes mellitus, exceto pela questão de poliúria.
Então, diabetes, né, significa urinar em excesso, né? E insípidos, essa urina não tem gosto. Bom, o que está acontecendo nesse quadro? A questão de que o paciente, principalmente, ele está urinando grande quantidade de urina, então ele não consegue reter esse líquido, né? E essa urina, por consequência, ela vai ser diluída. Tá? São alguns critérios do que define poliúria, né? No adulto, isso é considerado, em geral, acima de 3 litros por dia, tá? E como o paciente está perdendo muito líquido, ele acaba tendo muita sede, né? Então, a poliúria junto com a polidipsia. Então, pacientes às vezes chegam a tomar 5, 7 litros de água por dia para manter esse balanço hídrico. Tá? E as causas, né, que vão gerar isso, em geral, então, vão ser causas que vão afetar diretamente a neurohipófise. Existem quadros genéticos de diabetes insípidos, às vezes por resistência ou deficiência de ADH, tá? Mas as causas mais comuns, em geral, vão ser um trauma ou um tumor ali na região da neurohipófise, que vai causar destruição da neurohipófise. Ele pode ter uma causa nefrogênica, ser uma insensibilidade do rim ao hormônio, e na gestação, às vezes, também esse quadro pode aparecer. A ocitocina, né, também é produzida ali pela neurohipófise, mas aí o papel dela está vinculado mais à questão de contração ali da mama na hora de ejeção do leite, né, durante a sucção, ali na fase da lactação, e também tem um papel de contração uterina associado, tá? Mas a gente não aborda em geral deficiências ou excesso de ocitocina, não é uma coisa que a gente costuma ter uma relevância do ponto de vista prático. Já a adenohipófise, né? Então ali a adenohipófise é extremamente relevante porque nós temos 5 eixos, né? Que partem ali do hipotálamo, depois hipófise e depois vão gerir então o órgão de questão, né? Então dentro do LH e FSH que vão regular a questão de estradiol nas mulheres, testosterona no homem e questões de reprodução e ciclo menstrual, né? O ACTH, então, que vai regular o cortisol, né, e está responsável por ajuste aí da resposta de estresse do corpo. O TSH, que vai organizar, então, o metabolismo, né, a taxa basal de metabolismo, frequência cardíaca, entre outras coisas, atuando na tireoide e estimulando ela a produzir o T4 e T3. O hormônio do crescimento, né, que tem um papel tanto no crescimento e desenvolvimento quanto na fase adulta também. E a prolactina, então, para a lactação. Em relação, então, inicialmente à prolactina, tá? Então, nós podemos observar, em algumas situações, um quadro de hiperprolactinemia. O normal da prolactina, dependendo do valor de referência, até 20, 30. E essa prolactina ela pode estar bem alterada, às vezes pode estar 100, 500, às vezes 1000. Tá? E quanto mais alterado, mais ela vai influenciar, então, nos sintomas. E os sintomas podem ser, então, uma galactorreia, né? Então, seria a secreção e produção de leite fora, né, do período de lactação. Tá? Pode causar, então, na mulher uma amenorreia, então a mulher para de menstruar, diminuição do libido, disfunção erétil no homem e osteoporose. Basicamente porque ela vai acabar suprimindo, né, o eixo gonadal ali do FSH e do LH. Tá? Bom, o que causa, então, um aumento da prolactina? Nós temos como uma causa mais direta, assim, né, a presença de um adenoma benigno, normalmente, né, um adenoma de hipófise, tá? Então, um nódulozinho, normalmente é um microadenoma menor que 1 centímetro, que vai gerar, então, essa hiperprodução da prolactina, é uma proliferação dos galactotrófos ali, que acabam, então, produzindo em excesso. Mas não são só nódulos ali que causam aumento da prolactina. Então, o uso de medicamentos, principalmente algumas medicações psiquiátricas, tá? Antipsicóticos como risperidona, olanzapina, podem alterar então esses níveis de prolactina. O uso de drogas, principalmente maconha, tá? Hipotireoidismo é uma outra causa. Outras questões, assim, se a pessoa tem, às vezes, uma lesão no tórax, na região da mama ali, isso pode aumentar a prolactina, porque acaba estimulando, tá? Botou um dreno de tórax, por exemplo, teve um herpes zoster na região do tórax, botou prótese, então são motivos aí de alterações, às vezes temporárias ou permanentes da prolactina. Aqui, então, o paciente pode chegar no consultório, né, com uma queixa de galactorreia, né, então espontânea,
Se faz o exame físico, normalmente, então, tentando causar uma ejeção do leite para confirmar isso, até para ver se não é daqui a pouco algum outro tipo de secreção que não seja leite, né? Que aí merece uma investigação da mama em si. Mas o homem, ele pode vir, então, apenas com uma queixa, às vezes, de redução de libido, né? Ou disfunção erétil, e a gente vai, às vezes, investigar a questão de testosterona, mas muitas vezes pode ser, então, a prolactina uma causa nesse sentido. Entrando, então, na questão do hormônio do crescimento, né? Então, um quadro de deficiência do hormônio do crescimento, em geral, ele vai levar a um quadro de baixa estatura, né? Essa baixa estatura se manifesta principalmente, em geral, a partir dos 2, 3 anos de idade, né? E quando a gente se depara com um quadro de baixa estatura na criança, eu sei que não é o foco aqui da gente falar tanto da semiologia pediátrica, né? Mas a gente vai sempre se questionar, assim, até às vezes retrospectivamente no adulto, né? Se essa é uma baixa estatura proporcional ou não, ou seja, se a razão, né, entre a altura, a estatura dos membros superiores ali de coluna até a cabeça, ela é proporcional em relação à estatura das pernas. Um paciente com pernas curtas, por exemplo, ou alterações da coluna, a gente pode pensar em algumas doenças do tipo hipocondroplasias, né? Alterações faciais, sugere alguma coisa como, por exemplo, síndrome de Turner ou síndrome de Down, né? A questão da inteligência, o histórico familiar, se tem quadros de baixa estatura na família, se a gente consegue observar algum sinal de deficiência de outros hormônios, para de repente pensar que essa deficiência ela possa ser mais ampla, né? Não afetar só o eixo do GH, mas pode afetar outros eixos da hipófise também. E questões sobre doenças crônicas, né? Por exemplo, doença celíaca, doenças inflamatórias, doenças do perfil do cálcio, essas doenças também podem alterar o crescimento, né? Não é só deficiência de hormônio do crescimento que causa quadros de baixa estatura. Várias outras, ou na verdade a maior parte das vezes, são outras causas de baixa estatura e não a deficiência do GH. O outro caso, né, o oposto, então, seria o excesso do hormônio do crescimento, né, que ele vai levar a duas situações. Se esse excesso ele ocorre ainda na fase de crescimento, aí nós vamos ter então um quadro de gigantismo, né? Então esse paciente ele vai ser muito alto, ele também vai ter extremidades grandes, tá? Mas ele vai ser um paciente com uma estatura bastante elevada. Por outro lado, se acomete o paciente na vida adulta, então ele já finalizou o crescimento dele, a epífise ele já finalizou o crescimento, ele não vai crescer em estatura, mas ele vai crescer os órgãos, né? Então ele vai ter uma megalia de extremidades, então pode ter uma língua grande, a gente vai ver depois algumas fotinhos ali, tá? As causas disso, em geral, então vai ser um adenoma, um nódulo produtor de hormônio do crescimento. Tá? Em alguns casos, né, o uso exógeno do GH, hoje em dia para benefícios estéticos, às vezes as pessoas usam, né? E também pode levar a isso, então. Bom, na anamnese, o quadro de acromegalia no adulto, assim, ele é um quadro muito sutil, né? E ele é um quadro que leva muitos anos até começarem a aparecer as manifestações. Então, muitas vezes, tanto o paciente quanto, às vezes, o médico, eles acabam não juntando, né, as pecinhas do quebra-cabeça, porque o paciente começa em um momento com certo ganho de peso, depois de um tempo ele começa com hipertensão, com diabetes, aí depois ele começa a aumentar um pouquinho o tamanho das mãos, do nariz, mas às vezes a pessoa interpreta como só um processo de envelhecimento natural, né? Às vezes aparece uma apneia do sono, mas aí se acredita que isso pode ser do próprio ganho de peso. Então, esse diagnóstico ou essa suspeita diagnóstica, ela é difícil de fazer em vários casos. Às vezes a própria família e o paciente não percebem porque essas alterações elas vão sendo graduais ao longo de vários anos, né? Mas entram dentro da anamnese todas essas questões. Então, o aumento então das mãos, do nariz, da orelha, o aumento do número do calçado. A gente pode perguntar se o paciente mudou de número nos últimos anos. Nas mãos, a gente pode perguntar então se teve que começar a trocar de anel, usar anel de tamanho maior, né? E no exame físico, então, nós vamos encontrar esse aumento das extremidades, né? Muitas vezes uma protusão de mandíbula,
o cansaço, o aumento de órgãos internos, então pode ter uma cardiomegalia, por exemplo. Quando se trata de uma lesão da hipófise, essa lesão pode inclusive às vezes acometer o campo visual, né, por estar pegando quiasma óptico, pode levar a quadro de cefaleia, amenorreia, essa macroglossia e uma pele mais oleosa e acre. Então aqui algumas fotos ilustrativas, né? Aqui a gente pode ver a mão desse senhor aqui, uma mão que acaba tendo como se fosse um edema, assim, mas na verdade é um depósito de subcutâneo, assim, né? Então a gente percebe assim na palpação que é mais denso, é mais duro esse edema, assim, né? Aqui a gente pode ver então a protusão do queixo desse paciente, tá? Aqui uma paciente com o quadro já tratado, não sei se aqui é antes e depois desenvolveu ou que ela desenvolveu e depois resolveu, tá? Com um tratamento cirúrgico. Aqui, né, um paciente também, a gente vê então esse queixo maior, né? O nariz também. Aqui a gente consegue observar os pés, né? Então existe essa linha aqui que a gente tem no pé. Na acromegalia, normalmente uma linha clarinha aqui que divide, né, a parte superior e a parte inferior do pé. Na acromegalia, normalmente essa linha está deslocada para cima. Aqui o paciente demonstrando os anéis dele, que ele foi usando ao longo dos anos, né? Então pode ver como é um processo bem gradual. Aqui um paciente com uma macroglossia, né? Então, esses achados. Quando a gente enxerga esses achados clássicos, assim, aí até fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Mas muitas vezes o quadro é um pouco mais sutil, né? Partindo já então para o eixo do TSH e tireoide, tá? O excesso de hormônio de T3 ou T4 na circulação nós chamamos então de tireotoxicose, tá? A tireotoxicose ela pode ter várias causas e ela não é a mesma coisa do que hipertireoidismo, tá? Tireotoxicose é o excesso de T3 ou T4. O hipertireoidismo é um hiperfuncionamento da glândula da tireoide. Então, isso não é a mesma coisa porque todo o hipertireoidismo não tratado ele vai ter uma tireotoxicose, mas nem toda tireotoxicose é causada pela tireoide, tá? A gente pode ter outras causas, inclusive o paciente está tomando, né, T3 ou T4, às vezes em fórmulas e tal. Então isso vai ser uma causa exógena de tireotoxicose e esse paciente não vai ter hipertireoidismo, tá? Então uma das causas mais frequentes é a doença de Graves, que então seria o hipertireoidismo autoimune, em que existe então a produção de um anticorpo que ele é ativador do TSH, né? Então ele vai estimular a glândula a produzir hormônio, tá? Nós podemos ter um nódulo na tireoide que seja hiperfuncionante, também chamado de adenoma tóxico, que ele vai produzir hormônio em excesso. Podemos ter um quadro inflamatório ali de tireoidite, que às vezes em geral ele é autorresolutivo, em questão de 4 a 8 semanas ele se resolve. Pode ser causado por um vírus, pode ser por vacina, então tem várias causas aí de tireoidites. Como eu falei antes, a administração exógena de T3 ou T4. Tumores trofoblásticos também podem aí estimular a tireoide, a produção de T3 e T4. E uma causa bem mais rara, adenomas produtores de TSH lá pela hipófise. Então, na tireotoxicose, né, o excesso de hormônio ele vai levar a uma pele quente, né, até fica uma pele mais sedosa, assim, mais bonita, né? Um suor excessivo, queda de cabelo, né? O paciente ele vai ter um cansaço, muitas vezes pela própria taquicardia que ele apresenta, né? E é aquele quadro em que a gente tem um emagrecimento com uma fome excessiva. Então, o paciente se queixa que ele está comendo mais, mas mesmo assim está emagrecendo. Uma intolerância ao calor, muitas vezes é um dia frio e o paciente está com uma regata ou não tolera colocar casaco, né? Do ponto de vista cardiovascular, a gente vai ter palpitações, pode ter até arritmias, né, dependendo do nível dos hormônios. A menstruação, ela pode então se tornar irregular também por causa do hipertireoidismo. Esse quadro de excesso de hormônio ele pode levar a insônia, irritação, paciente choroso, né? Uma irritabilidade, uma hiperatividade e outras questões ali como diarreia, fraqueza muscular, ejaculação precoce e tremores, né?
é um quadro que a gente tem que cuidar para não confundir, às vezes, com uma crise de ansiedade, né? Eu já tive pacientes que chegaram, assim, começaram com insônia, sintomas de palpitação, choro fácil, aí vai consultar com o médico às vezes encaminha para o psiquiatra avalia, começa com remédio. Já tive paciente que tentou 2, 3 remédios psiquiátricos para se acalmar e, na verdade, o problema era hipertireoidismo. Tratando o hipertireoidismo, em uma semana o paciente já estava normal de novo. Tá? Então, ficar atento para esses sintomas. Em termos do exame físico, né, então a gente vai ter o reflexo desses hormônios sobre o metabolismo. Então, principalmente aumento da pressão arterial e mais ainda da frequência cardíaca. O paciente, em geral, ele vai ter, então, um tremor fino de extremidades, que é um tremorzinho leve. A gente pode botar, às vezes, uma folha de papel em cima da mão para exacerbar esse tremor e conseguir ver melhor. Pode ter alteração de unhas, pode ter alteração nas pernas, tá? E aquela conhecida, né, alteração oftalmológica, que na verdade são duas alterações diferentes. Tá? Então a gente pode ter alteração associada à tireotoxicose ou pode ter alteração ocular em decorrência da oftalmopatia de Graves. Tá? São duas coisas diferentes. Na tireotoxicose, essa hiperestimulação simpática por causa dos hormônios da tireoide, ele leva então a um olho mais arregalado, né? A gente costuma ver o branquinho do olho ali acima, né? Que normalmente não se enxerga, mas nesses casos aí o branquinho acima da íris acaba aparecendo. A midríase, e aí então é como se o paciente tivesse levado um susto, né? A gente consegue, ele parece estar sempre com o olho arregalado. Tá? Isso é em decorrência do excesso dos hormônios da tireoide. Por outro lado, a oftalmopatia de Graves, ela é um processo autoimune em que o TRAB, o anticorpo, ele se liga em receptores na musculatura retroorbitária e causa ali uma inflamação. Então, na oftalmopatia de Graves, além dessa sensação de olho arregalado, nós vamos ter também edema de conjuntiva, hiperemia conjuntival, uma proptose, né? E o olho, então, ele, de fato, ele vai estar mais para fora, ele vai estar com exoftalmo. Tá? Então, são duas situações diferentes. Pacientes com doença de Graves, apenas 30% deles vão ter esse acometimento ocular autoimune que vai levar a todo esse quadro inflamatório no olho. Tá? Os outros, 70% em geral, não vão ter essa alteração. Na verdade, parece daí uma conjuntivite, assim, né? Um olho bem vermelho, com secreção, muitas vezes, edemaciado, e também com essa proptose palpebral. Então, aqui para comparar, né? Em cima a gente tem um paciente com esse olho mais arregalado e tal, essa alteração só do hipertireoidismo, né? Da tireotoxicose. E aqui a gente tem um paciente com acometimento ocular mesmo, né? Com oftalmopatia de Graves. Então, a gente tem o edema, tem o eritema, tem secreção, né? E aí essa doença ela vai ter que ter um tratamento específico ocular também. Aqui uma foto para a gente conseguir ver aqui esse edema pré-tibial que ocorre aqui, tá? A gente vê nas duas pernas. Aqui também ele tem um aspecto de casca de laranja, né? Então tem um aspecto mais infiltrativo, edemaciado, certo? E aqui a unha de Plummer, então uma unha associada também ao hipertireoidismo. Aqui então o sinal do lead lag, que é então o paciente quando ele baixa o olho, aparece então esse branquinho do olho ali que normalmente não se consegue ver, né? Mas nesse caso ali então está aparecendo. Tá? Então esse é o sinal do lead lag. Por outro lado, então, né, no outro posto nós temos o hipotireoidismo, que é então a falta do hormônio tireoidiano. Então os sintomas eles vão ser um pouco em oposto, antagônicos ao que a gente estava vendo antes em relação ao hipertireoidismo. Esses sintomas então podem ser astenia, cansaço, sonolência, aqui intolerância ao frio e não ao calor, né? Uma pele mais seca, às vezes a voz mais grossa ou mais arrastada, o paciente começa a falar mais lentamente. Tá? E ao exame físico a gente vai ter então uma hiporreflexia, pode às vezes aparecer um edema facial, uma pele seca, anemia, bradicardia ao invés de taquicardia, rarefação de pelos.
Rarefação de pelos também aqui na parte lateral da sobrancelha, que a gente chama daí de madarose, né? E um bócio, às vezes também aparece um aumento da tireoide. Pode ocorrer ganho de peso, mas aqui é importante ressaltar que o ganho de peso ele é mais por retenção hídrica, né? Então o paciente ele vai ganhar alguns quilinhos, ali 2, 3 quilos, mas o paciente não vai aumentar 10, 20 quilos por causa de um hipotireoidismo, tá? E além disso, então, esse líquido pode se acumular em outros locais, pode formar ascite, derrame pleural, até derrame pericárdico, tá? Porém, esses são os sintomas assim de um quadro mais florido, de um quadro mais clássico, em que o paciente está com bastante alteração. Mas a maior parte dos casos de hipotireoidismo, eles vão ser assintomáticos e muitas vezes descobertos ao acaso em exames de rotina, em que o TSH vai estar alto e um T4 baixo. Aqui nessa imagem a gente consegue observar então que uma paciente inicialmente não tratada, né? A gente vê aqui o edema, a pele mais seca, o edema periorbitário e a melhora desses sinais, né, depois do início do tratamento. Tá? Aqui, só para comentar brevemente, né, o quadro de hipotireoidismo congênito, né, ele é um quadro muito sério, muito grave, e por isso, inclusive, que é colocado no teste do pezinho uma triagem para hipotireoidismo congênito. Porque essa criança, assim que se descobre, ela deve ser tratada o mais rápido possível, né? Porque um hipotireoidismo congênito não tratado, ele vai levar a um quadro que a gente chama de cretinismo, né? Em que nós temos uma baixa estatura importante, pode ter, então, inclusive ascite, né? Esse paciente ele vai ter um atraso no desenvolvimento neurológico e muitas vezes sequelas neurológicas bem graves, tá? Então, por isso a importância de uma detecção precoce e um tratamento precoce desse quadro. Falando agora das paratireoides, né? Então nós temos 4 paratireoides localizadas aqui no pescoço, né? Em geral localizadas posteriormente à tireoide. E as paratireoides também, nós podemos ter um quadro de excesso de produção de hormônio ou falta. A paratireoide ela produz então o PTH, que vai fazer regulação aí do metabolismo do cálcio no organismo, né? As principais funções do PTH são retirar o cálcio do osso para trazer ele para a circulação, né? Estimular então a ativação de vitamina D em calcitriol pelo rim, né? E também aumentar a reabsorção de cálcio no rim e aumentar a absorção de cálcio no intestino. Vai fazer todas essas funções. A ação no intestino, em geral, vai ser através da vitamina D ativada. Um excesso, então, de produção de PTH, ele, em geral, vai ser causado ou por um adenoma de paratireoide, né, ou vários adenomas, e mais raramente por um quadro de produção ectópica de PTH por algum tumor. Né? Essa doença, pensa que antigamente nós não tínhamos, né? Não tínhamos dosagem de PTH, cálcio com tanta facilidade. Então, os pacientes acabavam não descobrindo isso precocemente através de exames de sangue. E ele vinha a descobrir quando o quadro já estava bastante florido, já estava bastante evidente. Né? Então, naquela época era chamado de doença dos bones, stones, bones and groans. Dos ossos, por quê? Porque causa dor e fratura óssea, né? Através de um quadro de ostite, fibrosa cística. Das pedras nos rins, né? Pela questão do cálcio nos rins, o acúmulo de cálcio nos rins, nós vamos ter tanto pedras quanto nefrocalcinose. A nefrocalcinose se caracteriza por um depósito de cálcio mais no parênquima renal, que também traz alteração da função renal. Leva a uma redução da contração muscular, então diminui os reflexos, aumenta a constipação, fraqueza muscular. E o excesso de cálcio no sistema nervoso central, lembra que o cálcio participa da despolarização celular, né? Então, o excesso de cálcio no organismo, ele dificulta a despolarização das membranas e, por consequência, tudo funciona com mais dificuldade, né? Inclusive, esse efeito no sistema nervoso central vai levar a um quadro de confusão, de coma. Na musculatura cardíaca vai levar a um quadro de bradicardia, bloqueio atrioventricular. E aqui a gente consegue observar, então, nessa primeira imagem aqui a gente vê uma lesão osteítica fibrosa cística, né? Então, é uma região onde a reabsorção óssea é intensa, né? Devido ao PTH.
Aqui nesse osso é a mesma coisa, a gente consegue observar então locais, assim, né, nichos de reabsorção óssea. Então pode ver que tirando ali o cálcio, né, esse osso ele fica extremamente frágil, o que facilita de forma muito importante uma fratura ou alguma coisa nesse sentido se o paciente bater ali, por exemplo. Aqui só para demonstrar então um cálculozinho no rim, né? E aqui no crânio um sinal que a gente chama de crânio em sal e pimenta, né? Sinal de sal e pimenta. A gente tem um crânio normal e a gente vê um crânio todo mais salpicado, né? Devido a essa reabsorção da matriz óssea. O oposto, então, aí é o hipoparatiroidismo, né? Que é uma redução da produção do PTH. É um quadro que, quando acontece, em geral, ele vai ser secundário a uma retirada das paratireoides de uma forma inadvertida ou inadequada numa cirurgia de tireoide, né? Então, por isso que a gente não acaba não indicando cirurgia de tireoide para todos os pacientes, né? E evita ficar operando esses pacientes toda hora, porque existe uma chance que não é pequena, gira em torno de 10 a 15% do paciente ficar com hipoparatiroidismo depois da cirurgia. Esse hipopara ele pode ser inclusive permanente e o paciente ter que usar vários comprimidos de cálcio e calcitriol ao longo do dia para o resto da vida. Mas ele também pode ser autoimune, né? Ou às vezes por problemas congênitos, tá? Como síndrome de George. Em que aqui a gente tem então, né, por falta de PTH, uma diminuição do cálcio sério e aí com isso uma facilidade maior de despolarização dos neurônios e também das fibras musculares, né, das células membranas. Então, isso vai levar ao oposto. Então, vai levar a contrações musculares involuntárias, e quadros, inclusive, de tetania, né? E alterações, muitas vezes, de eletrocardiograma, facilidade de envolver taquiarritmias, tá? O sinal de Fostec, sinal de Trousseau. O sinal de Fostec, a gente vai ver um videozinho daqui a pouco, é quando a gente então faz aqui a percussão pré-auricular, a gente vai ter uma contração involuntária então da musculatura da face. E no sinal de Trousseau, nós vamos inflar o manguito 20 milímetros de hidrogênio acima da pressão sistólica e vai se manter ele inflado então por cerca de 1 minuto. E se o paciente apresenta uma contração involuntária do braço, o sinal de Trousseau é positivo. Então, são sinais aí que demonstram hipocalcemia. Aqui um eletrocardiograma demonstrando essa alteração que chama Torsades-de-Poix, que é uma alteração rara, mas pode acontecer e é bastante característica da hipocalcemia, que é então um ritmo de fibrilação ventricular em que ele vai então alargando e afinando, né? Então, parece que se pegou o eletro e torceu as pontas, por isso que esse nome Torsades-de-Poix. Aqui então uma ilustração do exame físico então que evidencia nesse primeiro vídeo o sinal do Fostec, então essa contração involuntária da musculatura a fazer percussão, e nesse segundo vídeo é o sinal de Trousseau, então o manguito está inflado e aí o paciente começa a apresentar essa contração involuntária, muitas vezes uma contração dolorosa, né, do membro superior. Certo? Bem, para falarmos da adrenal, acho que é importante relembrar, né, como é formada a adrenal. Nós temos a região do córtex e a região da medula adrenal, né? E sendo que a medula produz principalmente então as catecolaminas ali, né, adrenalina, noradrenalina, certo? Enquanto a zona do córtex ela vai ser dividida então em zona reticular e fasciculada, que são as regiões responsáveis pela produção de cortisol e andrógenos, e a região da glomerulosa, em que a gente vai ter a produção da aldosterona, né? Então, de acordo com o tipo de lesão, nós vamos poder ter comprometida uma ou mais secreção desses diferentes hormônios. O excesso de produção hormonal na adrenal, normalmente ele é único de um determinado hormônio, né? Então, um deles, por exemplo, é o excesso de aldosterona, né? Então o hiperaldosteronismo, tá? O hiperaldosteronismo ele é a principal causa de hipertensão endócrina isolada, né?
sendo que cerca de 5, às vezes 10% dos pacientes hipertensos, eles têm, na verdade, hiperaldosteronismo primário. Tá? E a clínica mais clássica, ela vai ser, então, né, a questão de hipertensão e sintomas associados, muitas vezes cefaleia. E como a aldosterona, né, ela regula a questão do potássio, então um excesso de aldosterona pode levar a uma hipocalemia, tá? E isso levar até a fraqueza e a arritmia. A hipocalemia, ela não precisa estar presente, mas se presente, ela é um bom indicativo num quadro de hipertensão de que talvez se trate de um hiperaldosteronismo. Tá? No excesso de catecolaminas, né, então a gente vai ter um quadro que ele pode ser caracterizado por uma sintomatologia episódica, tá? Que não é o tempo todo, então o paciente tem uma tríade de cefaleia, taquicardia e diaforese. Então ele está lá fazendo as atividades dele, do nada ele começa com dor de cabeça, com taquicardia, diaforese, isso dura alguns minutos e passa e ele fica bem de novo. Então ele pode ter essa característica episódica, ou ele pode ser um quadro mais constante de hipertensão e taquicardia. Pode se expressar de diferentes formas, tá? Em geral, por ser excesso, então, de catecolaminas, pode levar a um emagrecimento progressivo e pode, inclusive, gerar, então, cardiomiopatia. E já o excesso de cortisol, né, vai levar ao que nós conhecemos, então, de síndrome de Cushing, certo? E aqui é só importante lembrar que nós temos que diferenciar da onde vem essa secreção exagerada de cortisol, tá? E algumas características, inclusive características semiológicas, além de laboratoriais, elas vão nos auxiliar na diferenciação desses quadros, certo? Então, quando nós temos um hipercortisolismo secundário, nós estamos falando de um problema na hipófise. Né? Então, a hipófise está produzindo excesso de ACTH, que está levando a um excesso de cortisol. Isso a gente chama não só de síndrome de Cushing, mas de doença de Cushing. Então, doença de Cushing é quando a origem do hipercortisolismo ela é na hipófise, certo? E a gente pode ter também o hipercortisolismo primário. Então, aqui nós temos um excesso de cortisol gerado pela adrenal, mas a origem é adrenal. Então, nesse caso, nós temos um aumento do cortisol, só que o regulador, que é o ACTH, ele está baixo, porque ele entende que já tem cortisol em excesso na circulação, que ele pode, então, suprimir pelo feedback. Tá? Então, a gente tem que tentar diferenciar se é um hipercortisolismo secundário ou primário. E também pode ser exógeno, né? Então a gente pode ter principalmente por uso de corticoides, prednisona, dexametasona. Às vezes o paciente tem lúpus ou tem asma, precisa usar altas doses de corticoide. Né? E além disso a gente pode ter tumores produtores de ACTH que estão localizados em outros lugares além da hipófise. O excesso de cortisol, independente da origem dele, né, ele vai dar então sintomas semelhantes, em que nós vamos ter então hipertensão, diabetes, o aumento do peso, né, um aumento importante de peso, aquela obesidade mais centrípeta. Tá? Nós vamos ter então uma paciente com uma face em lua cheia, ele pode apresentar essa giba posterior aqui também, né? Os hematomas, ele pode ter hematomas com mais facilidade. A gente vai observar um paciente que tem bastante gordura abdominal, mas braços e pernas finos, né? Pode apresentar esse abdômen avental, as estrias. Normalmente as estrias, então, elas vão ser mais avermelhadas ou arroxadas, e o ganho de peso, então, certo? Aqui, daí é importante a gente diferenciar se o quadro, ele vem da hipófise, né? Ou seja, se ele é ACTH dependente, o ACTH, ele provém ali da POMC, e a POMC, ao ser quebrada, ela vai gerar outros derivados que vão causar escurecimento da pele. Tá? Então, se a doença ela é ACTH dependente, em geral o paciente também vai ter um grau de escurecimento de pele e hiperpigmentação de dobras, certo? Se por outro lado ele for adrenal, puramente adrenal, ele não vai ter isso. Tá? E se essa produção de cortisol ela for da adrenal, mas for causada por um nódulo maligno, um câncer de adrenal, em geral, além dos sintomas que nós comentamos,
a gente vai ter um quadro mais marcado de produção de andrógenos, então com hirsutismo, clitoromegalia, aumento de libido, devido à produção então exagerada de andrógenos. Aqui então, né, algumas alterações observadas, aqui a giba, né, então, posterior. Aqui a gente consegue observar então uma paciente antes sem a doença e depois quando desenvolveu a doença. Tá? Aqui o contrário, uma paciente com a doença e depois do tratamento, né, como ela teve diferença. Aqui a gente consegue observar aqui o hirsutismo, né, e aqui as estrias. Normalmente então não são estrias claras, são estrias mais avermelhadas, arroxadas. O hirsutismo, aqui vale um comentário, né? Então, o hirsutismo ele tem outras causas, né? Mas é importante a gente conseguir então classificar ele, categorizar ele de acordo com a escala de Ferriman e Galway. Então, essa é uma escala para avaliar a gravidade do hirsutismo. Em quais regiões então que a gente vai avaliar, né? A gente vai pontuar no buço, né? Qual é o grau de pelos? Então, tem que ser aquele pelo grosso, né? Aquele pelo mais androgênico, né? Aqui então na face, na região anterior do tórax, na região periumbilical, na região infraumbilical, na região de lateral dos braços e região interna das coxas, região de tórax posterior e região lombar. A gente vai dar uma pontuação para cada uma dessas regiões, fazer o somatório e aí avaliar o grau de hirsutismo. Por outro lado, então, a insuficiência adrenal, né, ou redução da produção dos hormônios da adrenal. Aqui também o quadro ele é diferente, tá? Se a causa aqui originária é da hipófise ou é da adrenal. Mas como assim? Bom, nós podemos ter uma destruição da glândula adrenal, por exemplo, né? Isso pode ser por sangramento, pode ser por doença de Addison autoimune, pode ser às vezes por tuberculose, paracoco. Então nós vamos ter uma destruição da glândula adrenal. E quando o acometimento é da glândula, então em geral o cortisol vai reduzir e o ACTH ele vai aumentar, né? Porque pelo feedback a hipófise vai entender que não tem cortisol e vai tentar produzir mais. Por outro lado, quando o quadro é de problema na hipófise, né, então nós não vamos ter daí produção do ACTH. Então aqui o ACTH vai ser baixo e o cortisol também vai ser baixo. Tá? No hipercortisolismo secundário ali da hipófise, como o problema está no ACTH e o ACTH regula basicamente o cortisol, a gente não vai ter uma produção de mineralocorticoides afetada de forma significativa. Tá? Então isso não vai afetar tanto pressão do paciente, essas coisas assim. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas de um quadro geral, né? Então a insuficiência adrenal ela vai ser caracterizada por um quadro de cansaço, uma perda de peso, né? A gente pode ver a diferença, por exemplo, do hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo dá cansaço, mas em geral dá uma retenção hídrica, um ganho de peso. Aqui nós temos uma perda de peso, tem uma diminuição de libido, vômitos, diarreia, dor abdominal, tontura, artralgias. O paciente começa a ter hipotensão ortostática. Né? Se o quadro é adrenal, nós vamos ter um aumento da ACTH, né? O ACTH vai aumentar e isso vai levar a uma hiperpigmentação, pelo mesmo motivo que eu expliquei antes ali em relação ao Cushing. Tá? Então, só atentar para isso, se há uma hiperpigmentação junto no quadro de insuficiência adrenal, provavelmente essa causa então ela é adrenal e não hipofisária. E aqui então é importante fazer essa diferenciação também do ponto de vista hormonal, né? Na insuficiência adrenal primária, nós vamos ter uma destruição do córtex adrenal. Então nós vamos ter redução da aldosterona, do cortisol, dos andrógenos, tá? E isso vai levar a um quadro bem mais exuberante, então principalmente associado a hipotensão, náusea, vômito, né? Então esse paciente pode entrar em choque hipovolêmico, né? Por causa da insuficiência adrenal primária. Tá? Porque apesar da gente ter o eixo renina-angiotensina ali, não tem a resposta da aldosterona, porque ela não está sendo produzida pela adrenal. Tá? O ACTH acaba subindo, né, como consequência disso. Então a insuficiência adrenal primária ela é bem mais marcada e mais grave. Por outro lado, a insuficiência adrenal secundária, nós vamos ter um problema aqui no ACTH
e aí por consequência nós vamos ter uma redução da produção do cortisol. Só que o eixo mineral-corticoide, ele vai ser muito pouco afetado, né? O ACTH, ele é só um dos reguladores da aldosterona. Os principais reguladores são o eixo renina-angiotensina e o potássio. Então, a gente vai manter a produção de aldosterona e o quadro, então, na insuficiência adrenal central, ele não vai ser tão marcado. Ele vai ter os mesmos sintomas, mas de uma forma mais leve, e muitas vezes sintomas se exacerbando só mais em quadros infecciosos ou quadros que exigem mais, então, esse estresse para o corpo. Em relação ao hipogonadismo, né, nós temos o hipogonadismo masculino ou feminino, e a causa dele, então, pode ser também tanto na glândula, né, ou na hipófise como o órgão que regula. No homem, então, nós vamos ter a diminuição do libido, ele pode se queixar de rarefação da barba ou de estar tendo que fazer barba de forma menos frequente, tá? Isso vai levar a uma fragilidade óssea. Se é um hipogonadismo que surgiu já desde a infância, esse paciente ele não vai ter tanto andrógeno, estrógeno para a maturação do osso, ele acaba ficando com uma estatura mais alta, porque esse osso leva mais tempo para se fechar. Tá? Tem que atentar se esse paciente não vai ter até uma alteração genital, às vezes pode ter hipospádia, criptorquidismo e a própria infertilidade. Tá? Na mulher, a principal alteração então vai ser a amenorreia, tá? E pode ter então fogachos, calorões, a depender da idade em que surge, né? A questão da fragilidade óssea também. E a gente sabe, né, que diversos mecanismos, medicamentos podem interferir nesse mecanismo e levar a um hipogonadismo também. Tá? Quando surge um paciente com queixa de amenorreia, tem várias questões que tem que saltar na nossa cabeça, né, que a gente tem que pensar para tentar elucidar. Então, a primeira pergunta é se é uma amenorreia primária ou secundária, ou seja, se a menina já teve alguma menstruação alguma vez na vida ou não, né? Então, primária é considerada como ausência da menarca ou da primeira menstruação após os 15 anos. Tá? E secundária é a ausência de menstruação por mais de 3 meses para quem tinha ciclos regulares ou por mais de 6 meses para quem tinha ciclos irregulares. A primeira questão é afastar a gravidez, né, obviamente, e aí a gente começa a tentar pensar em outras causas aí, né? Se o paciente está fazendo muita atividade física, exercício intenso, a gente vê isso às vezes em atletas olímpicos, né, atletas de alto rendimento, o paciente pode entrar em amenorreia funcional devido a baixo percentual de gordura no corpo, né, e aí a menina passa a ter um hipogonadismo hipotalâmico. Tá? Medicações, então, principalmente algumas medicações que possam alterar a prolactina, a gente tinha comentado antes, né? A olanzapina, risperidona, essas medicações. Observar se essa paciente, de repente, tem sinais de hirsutismo ou acne, para pensar em síndrome de ovários policísticos. Né? Observar se daqui a pouco tem algum sintoma de algum outro hormônio, né? Por exemplo, o DDAVP, o AVP, né? A desmopressina, a vasopressina, daqui a pouco o paciente tem outros eixos afetados da hipófise. Galactorreia, para pensar na prolactina elevada, que é uma causa de amenorreia. A questão dos calorões e fogachos, a gente já pensar se está tendo uma falência ovariana precoce, né, uma menopausa precoce. O estágio puberal, se ela chegou a desenvolver mamas, se ela chegou a desenvolver pelos, problemas talvez neonatais que veio a ter, se tem histórico familiar disso, né, e se possui baixa estatura, principalmente por um quadro, né, de síndrome de Turner, que cursa com baixa estatura, e a amenorreia também. Na investigação da amenorreia, a gente vai pensar tanto em causas anatômicas, pode às vezes ser por alterações de útero, né, alterações de ímã perfurado, outras questões, ou às vezes, então, alterações hormonais, como uma disfunção hipotalâmica, hipofisária ou ovariana mesmo. No exame físico, né, dessa questão, a gente vai avaliar o estágio de Turner, então, se tem um desenvolvimento mamário, se ele é completo ou não, né? Nós vamos avaliar a questão do crescimento, a velocidade de crescimento, se ainda está crescendo, né? O tamanho dos testículos, né? Então, um homem acima de 4 ml de testículos já se considera que já tem algum grau de produção de testosterona, né? Observar se é um testículo atrófico ou não.
Pensar em possibilidade de ter manchas café com leite, para pensar em algumas síndromes genéticas. Certo? Bom, partindo agora para o pâncreas, nós temos alguns quadros importantes aí no pâncreas também, né, associado à parte endócrina. Lembrando que o pâncreas ali, nós temos as ilhotas de Langerhans, e elas são compostas por células beta, que produzem a insulina, né, e por células alfa, que produzem o glucagon. Então, esse é considerado aí o nosso pâncreas endócrino. Né? E dentro do pâncreas endócrino, então, a causa mais conhecida aí de alteração é o diabetes, né? Em que nós vamos ter a grande parte dos pacientes com diabetes tipo 2, mas pode ter o diabetes tipo 1 também. Né? As alterações associadas à hiperglicemia, né, a alteração da glicose, elas muitas vezes são aquela que a gente chama de os polis, né, poliúria, polidipsia, polifagia, então, e também a perda de peso. Então, esses são os sintomas clássicos, sinais clássicos de pacientes com diabetes muito alto. Em geral, a glicose ela tem que estar bem mais alta para dar esses sintomas, né? Pelo menos acima de 200, aí, mais ou menos, para causar esses sintomas. Tá? E no diabetes nós temos duas questões importantes, né? No diabetes tipo 2, nós temos um quadro causado pela resistência à insulina. Então, o paciente ele produz insulina, produz até mais do que a média, só que essa insulina ela é ineficiente, né? Então, existe uma resistência à ação dela nas células, e aí por isso ela não consegue botar a glicose para dentro da célula, e esse paciente acaba tendo alteração de glicose no sangue. O quadro de diabetes tipo 1, ele não é causado por resistência, ele é causado por falta de produção de insulina. Então, esses pacientes eles acabam tendo falta e, por consequência disso, a glicose aumenta. Tá? E aqui, do ponto de vista semiológico, então, para tentar diferenciar isso, o diabetes tipo 1 ele vai ser mais em crianças e adolescentes, e o diabetes tipo 2 mais em adultos e muito associado à questão de hábitos alimentares, sedentarismo, síndrome metabólica. Né? Dentro do diabetes, nós temos dois quadros que são importantes, assim. Um é o quadro de cetoacidose, né? Que é aquele quadro em que o paciente está parando de produzir insulina, está desenvolvendo diabetes tipo 1, mas ele muitas vezes ainda não sabe, né? E aí, então, essa hiperglicemia, essa glicose alta, isso vai dar uma perda de peso, aqueles poliúria, polidipsia, polifagia que a gente comentou. Às vezes ele pode ter uma respiração num padrão de Kussmaul, um hálito cetônico, tá? Então, ele pode ter todas essas questões aí. Ele pode ter tudo isso com ou sem cetoacidose. Tá? E o estado hiperosmolar, que é um quadro que aparece mais no diabetes tipo 2, e ele está associado normalmente à desidratação e uma glicose muito elevada, às vezes 800, 900, 1000, em pacientes mais idosos que em geral não conseguem buscar água por conta e por isso acabam desidratando. Tá? Bom, as complicações crônicas do diabetes, né, elas vão ser avaliadas de forma rotineira nesses pacientes, mas elas vão envolver principalmente a retina, os nervos periféricos e o rim. Né? Em relação a complicações macrovasculares, o paciente pode desenvolver um AVC e um infarto. Então é importante, né, perguntar tanto se o paciente já teve algum evento nesse sentido, né, como é que está a sensibilidade dos pés, a questão da visão, né, se tem alguma alteração renal. E quanto mais bem controlado está esse paciente, melhor, menos chance dele ter essas complicações a longo prazo. Pelo lado oposto, então, em vez da falta de insulina, nós podemos ter o excesso de insulina. Tá? Esse excesso, então, ele vai causar o contrário, ele vai causar hipoglicemia. Tá? Em termos de sintomas semiológicos, né, a hipoglicemia ela é caracterizada principalmente por sintomas adrenérgicos. Então, quando a glicose está abaixo de 70, o paciente em geral ele vai começar a sentir uma taquicardia, uma sudorese, suar frio, um tremor, palpitação. Então, isso muitas vezes o paciente até já sabe, é um sinal de que a glicose está baixando demais. Tá? E se ele não corrige isso e ela continua baixando, normalmente para valores abaixo de 50 ou 55,
aí a gente já tem sintomas neuroglicopênicos. Então, são sintomas de falta de glicose no cérebro, que aí vão levar a alterações de comportamento. O paciente começa a ficar mais lento, mais sonolento, pode ter uma incoordenação motora e o nível de consciência ele pode entrar em coma, pode ter uma sonolência, né? Então, aí atribuídas à glicose muito baixa. Tá? Não é só tratamento do diabetes que causa isso. Então, é claro que se o paciente está usando insulina, usou uma dose em excesso, ou usou insulina e não comeu, então o excesso de insulina exógena, né, ele pode levar a uma hipoglicemia. A sulfonilureia, que é a chamada glibenclamida, né, também pode causar hipoglicemias, tá? Mas o paciente pode ter essas alterações sem ter diabetes, pode ser por outras questões. Então, ele pode ter, por exemplo, um nódulo no pâncreas produtor de insulina, também chamado de insulinoma, tá? Que é um tumor neuroendócrino, e aí ele tem quadros de hipoglicemia recorrentes por causa disso. A cirurgia bariátrica, numa fase um pouco mais tardia, também pode levar a uma resposta paradoxal da glicose com hipoglicemia depois de alimentar-se normalmente. Tá? Então, o paciente acaba comendo uma coisa assim com alto índice glicêmico, uma comida de fácil absorção, ele faz um hiperestímulo da insulina e acaba tendo hipoglicemia depois. A gente pode ter alterações genéticas, né, do metabolismo da glicose no fígado, doenças hepáticas, entre outras, certo? E por fim, vale a pena então comentar algumas questões genéticas, né, que estão associadas a alterações endócrinas, pelo menos as principais, para se ter em mente. Então, uma delas, né, um quadro clássico, é a síndrome de Turner, né, caracterizada por um cariótipo X0, em que a paciente ela vai apresentar então um quadro de baixa estatura. Inclusive, o quadro de baixa estatura associado à síndrome de Turner é uma indicação de hormônio do crescimento, para que essas meninas cresçam mais. Pode haver uma baixa implantação das orelhas, um pescoço alado, um pescoço alargado, o tórax alargado, com os mamilos então mais lateralizados, né? Um cúbito valgo, baixa estatura, e essas meninas muitas vezes elas têm amenorreia primária, elas nem chegam a ter um ovário funcionante na vida, tá? O ovário já entra em atrofia, né? Um ovário rudimentar, tá? E algumas não, algumas podem até ter fertilidade, inclusive engravidar. A outra síndrome então é a síndrome de Kallmann, que ela é causada então por um defeito de migração ali do bulbo olfatório e muito próximo um do outro está a questão do bulbo olfatório e também a migração dos hormônios que depois vão produzir o LH e o FSH no hipotálamo, na hipófise. Então, a falta da migração de todo esse grupo neuronal aí leva a um quadro então de hipogonadismo hipogonadotrófico. O problema é falta de FSH-LH e associado a isso, então, uma criança, um adolescente que não sente cheiro das coisas, tá? Então, não sente reduzido ou não sente cheiro. Então, essa é uma outra síndrome que também a gente vê na endocrinologia, sempre que se pensar em um hipogonadismo em pessoas com dificuldade de cheiro. E outras síndromes genéticas, então, causadas por mutações específicas, tá? Então, mutações nos genes RET ou no gene MEN1, eles causam, então, um quadro de neoplasia endócrina múltipla, ou seja, uma predisposição a ter diversas neoplasias em órgãos endócrinos ao longo da vida, tá? Principalmente, então, câncer medular de tireoide. Todos os pacientes que têm mutação no RET, eles vão ter câncer medular de tireoide. Hiperparatiroidismo, feocromostoma, tumores do trato gastrointestinal e também tumores benignos de hipófise. Tá? E uma outra situação característica também é a mutação no gene AIRE, que vai levar a um quadro de síndrome poliglandular autoimune. Então, aqui o paciente também vai ter várias glândulas acometidas, mas por um quadro de autoimunidade com destruição dessas glândulas. Então, o paciente ele pode ter, por exemplo, diabetes tipo 1, hipotireoidismo, vitiligo, anemia perniciosa e a própria insuficiência adrenal. Então, uma ou mais dessas situações aparecendo de forma concomitante.
E é isso, pessoal. Acho que são essas as informações principais. Eu fico à disposição para dúvidas aí, perguntas, tá? E nos conversamos em seguida. Abraço.